Olá, seja muito bem-vindo a mais um Jesus Pode. E eu novamente estou aqui com o meu amigo Eliezer Magalhães, pastor Eliezer Magalhães, líder da missão A Tarefa. E nós estávamos aqui já conversando antes de começar a gravar, como Deus está fazendo hoje ainda em nosso meio. Né? Eu tenho um privilégio de trabalhar numa editora, chama-se Editora Jesus, você já conhece. E todo dia, a gente para um pouquinho para falar do que Jesus está fazendo e continua fazendo. Então, eu recebo autores, eu recebo colegas, amigos de ministério, e quero também ouvir um dia, quem sabe, a sua história contada aqui no Jesus Pode. Né? Então, pastor Eliezer Magalhães, seja bem-vindo. Obrigado, prazer estar aqui de novo, prazer estar com você, espero aí que você esteja sendo abençoado, eu sei que tem sido aí por meio desse podcast, né? Deus abençoe. O tema de hoje, queridos, nós estamos conversando justamente sobre isso. O que Jesus está fazendo na sua vida? Ou melhor, o que Jesus está fazendo na minha vida? Eu sei que na Bíblia conta várias histórias, né? Eu tenho as minhas prediletas, né? Acho que você tem a sua, né? Mas o que ele fez na vida de Maria, de Paulo, de Davi, rei Davi, né? Eu gosto muito do rei Davi, das histórias dele, porque às vezes eu me reconheço nas besteiras que ele fazia, né? E soube moldar o coração dele, né? Abrindo, deixando Deus agir. Mas, e aqui? E na minha vida? E na sua vida? Então, nós temos contado algumas experiências aqui no Jesus Pode, porque Jesus pode salvar, ele pode curar, ele pode transformar também a sua vida, meu amigo. Se você está passando aqui pelo YouTube, esse tal de podcast de Jesus aí, fica um pouquinho aí, vai valer a pena você conhecer algumas histórias aqui fantásticas. Eliezer Magalhães tem vivido isso no campo missionário, ele é líder hoje de uma organização chamada A Tarefa, tá? Vou botar o link para vocês, entra lá, confere, tá? Mas o Eliezer Magalhães, ele é missionário em tempo integral, ele lidera uma organização que cuida de povos não alcançados, lugares que não conhecem o que é ter um cristão, ou quem é o que é ser um cristão, né? Por que me pareça, isso existe muito, né? E eu sei que Jesus tem feito coisas no campo missionário. Então, um tempo atrás, você me contou aquela experiência lá do pregador lá na Índia, com você, né? Você foi lá e houve um episódio lá Mas eu queria que você contasse, ou essa, ou qualquer uma outra história. Episódio que eu preciso lembrar qual que você está dizendo. Aquela da moça que foi lá na frente, com aquela cara de novo, assim, até os olhos esbugalhados. Sim, mas antes de contar esse relato... Pode contar qualquer uma. Só uma palavra que normalmente a gente pensa nas histórias, né, como eu estava falando agora há pouco, histórias de Davi, Paulo, ou até dos grandes avivalistas do passado, e a gente gosta de admirar a vida desses homens e mulheres de Deus, mas uma coisa eu tenho aprendido é que esses grandes heróis da fé, os apóstolos, né, eles nos mostram que é possível. Eles nos mostram que é possível viver o excepcional de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não preferiu Davi a nós, ou Deus não prefere Paulo a outra pessoa. O próprio Pedro, né, lá na casa de Cornélio, ele chega a essa conclusão: Deus não faz acepção de pessoas. Como ele não faz acepção de pessoas, aquilo que ele realizou por meio desses homens, por meio de John Wesley, George Whitefield, grandes homens de Deus, ele pode realizar através de nós. Mas a grande diferença é que esses homens viram o caminho e escolheram trilhar o caminho. Muitas vezes a gente só fala das histórias e a gente se admira porque... Não houve decisão.
Tá ali o caminho, mas alguém tem que trilhar. Você precisa tomar a decisão de caminhar pela fé essas trilhas que esses grandes homens de Deus, que na verdade refletem o Deus grande, né? Viver uma vida de fé, mas uma fé prática, viver um sobrenatural de Deus. Essa é a grande diferença. Crer que Deus faz, eu creio que todo crente vai dizer que sim. Mas colocar sua vida totalmente ali, dar passos e caminhar essa mesma caminhada, esse caminho, essa é a diferença. Então, olha, eu tô colocando aqui para você. Vale mais muito a pena. Mas muito a pena seguir a Jesus. Fala assim, mas eu vou sofrer, as pessoas vão me julgar. Assim, Jesus carrega o nosso fardo conosco. Quando a coisa pega, ele está conosco. Quando a gente tem que passar pelo deserto, ele deve estar conosco. Deus Todo-Poderoso anda conosco, todos os dias. E a gente não se sente só, a gente sente alegria, com ou sem dinheiro, com liberdade, às vezes, muitos, né? Privação de liberdade, com chuva, sem chuva. Jesus Cristo, ele nos consola, ele nos orienta. Eu tenho vivido isso aqui na minha vida profissional, né? Que ele nos dá uma alegria que o mundo, nada que eu já experimentei nessa vida, tenha chegado nesse nível de satisfação. De ver e acordar e sentir a presença do Espírito Santo. Então, Jesus vale a pena. Então, fica ligado aí. Continua, se inscreva aí no canal para você escutar sempre aqui histórias sobre esse Jesus maravilhoso. Mas, pastor, conta lá, que o pessoal quer saber essa história aí. Ou essa ou qualquer outra história. São muitas histórias, né? Quando você começa a trabalhar com missões, principalmente com os não alcançados, você começa a trabalhar na fronteira entre o reino de Deus e o reino de Satanás. E nessa fronteira, eu vejo assim, Deus dá muita munição, sabe? E o sobrenatural de Deus acontece, coisas excepcionais. Eu podia falar assim, de várias situações assim, que eu já vi e eu mesmo experimentei. Uma delas, por exemplo, ali no sul da Ásia, pegando um vilarejo que não tinha igreja nenhuma, eles eram hindus, adorando várias imagens, vários ídolos que a gente sabe que são demônios, né? E eu comecei a pregar, falar, apresentar Jesus ali de uma forma simples. E uma mulher que estava na frente, sentada, que aparentemente tinha algum tipo de deficiência, alguma situação ali mental, ela começou a gritar. E aí eu parei de pregar e ela parou de gritar. E eu continuei daí falando de Jesus e ela começou de novo a gritar. Aí eu parei e ela parou. Aí eu percebi, peraí, isso daí não é mental. Um cheiro de alguma coisa aqui. Na hora o Espírito Santo falou comigo e eu, no microfone, eu falei, em nome de Jesus, eu ordeno que todo espírito estranho, todo espírito demoníaco, pare agora. Você está amarrado, você está impedido. Eu anulo toda a autoridade que você tem. Fique em silêncio em nome de Jesus. Na hora a mulher ficou quieta. E ela ficou assim, ela tinha alguma situação e naquela hora todo mundo parou e percebeu. O que ele está falando aqui tem um poder diferente. Deus se fez presente naquele lugar. E eu falei de Jesus na hora que terminou e eu convidei as pessoas a entregarem a vida a Jesus e rejeitarem os ídolos, que é o grande desafio, é rejeitar, né? Eles querem mais um, né? Mais um não é o problema, mas rejeitar e dizer só existe um, Jesus é suficiente, porque ele é suficiente, né? Não dá para andar com Jesus e andar com outros, né? É só ele. Aí as pessoas vieram para frente, eu desci, eu fui direto naquela mulher. Eu desci, fui orar com ela, aquela mulher caiu endemoniada.
vários demônios ali manifestaram na vida daquela mulher, expulsei os demônios dela, e ela levantou sã, perfeita, começou a perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Quem que me trouxe para esse lugar? A mulher, ela não tinha nenhum tipo de deficiência, ela tinha, na verdade, uma possessão demoníaca. Veja, eu não estou dizendo que deficiência é possessão demoníaca, de forma nenhuma. Eu estou dizendo que aquela mulher era o caso dela. Né? Naquela situação ali, essa era a situação. E uma outra situação, onde nós estávamos marcando um culto num vilarejo, e esse vilarejo era meio hindu e meio muçulmano. E esse era um vilarejo que um grupo lá fazia bombas. Uau! Era um lugar meio Essa complicado. essa me contou. Essa é ótima. Escuta até o final. E aí, nós mandamos um rapaz para organizar as coisas antes, e ele voltou com uma carta dizendo, olha, né, o líder dessa vila mandou uma mensagem dizendo, né, estava lá escrito, não venham falar desse Jesus aqui, né, porque senão nós vamos explodir vocês. Só isso. Só isso. Só. E aí, na hora, obviamente, todo mundo ficou com medo, falou, vamos cancelar, não vamos. E orando, a gente entendeu que não, era para fazer. A gente veio para isso, Deus mandou. E a gente escreveu uma carta de volta e pedimos para o rapaz levar para ele. E aí a gente escreveu assim, ok, você pode nos explodir, mas, por favor, primeiro, ouça o que a gente tem para falar. A gente mandou essa carta. E aí ele foi, a gente organizou tudo, fizemos lá um tablado para fazer um culto, as pessoas vieram meio fechadas, assim, grupo de um lado, outro do outro, e eu fui pro tablado para falar, né? E a equipe estava comigo, todo mundo sentado bem longe, porque eles sabiam que se tinha um lugar que eles colocariam a bomba era no tablado. Então, todo mundo com medo, e eu lá em cima fui pregar, vamos lá. E eu falei de Jesus de uma forma muito simples, tanto para muçulmanos quanto para hindus, apresentando Jesus, né, de uma forma que eles pudessem entender. E eu fui apresentando várias coisas, e uma das coisas que eu apresentei é Jesus é superior a todos os espíritos. Ele tem autoridade sobre todos os espíritos. Não há outro nome acima do nome de Jesus. O nome dele está acima de todos os nomes. Isso é o que a palavra de Deus fala. Né? Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Jesus, não há outro, né? Então, quando eu falei isso, o líder daquela vila estava lá atrás, sentado, e ele mandou chamar uma mulher. E aí mandaram chamar essa mulher veio, e ela atravessou todo atrás, ela subiu no tablado e ficou olhando para mim, então, do meu lado. E eu pregando, tentando ir para o final da mensagem, e ela olhando assim do meu lado. Olhei para um pastor, e ele subiu, tentou tirar a mulher ali, e ela começou a rosnar. Então, na hora eu sabia, essa mulher está endemoniada. E eu não gosto de expulsar demônios assim, em cultos públicos. Acho que não gosto, não é assim, atrapalha. Mas eu vi que ela foi para atrapalhar. Ela foi com essa intenção. E não tinha outro jeito. Eu parei a mensagem, coloquei a mão na cabeça dela e repreendi toda a ação demoníaca. E aquela mulher caiu ali, manifestaram demônios, ela começou a agir como uma serpente. E expulsei os demônios da mulher e falei, no nome de Jesus, sai, no nome de Jesus, e os espíritos saíram. Aquela mulher levantou toda, né, sã, sem entender o que tinha acontecido. Aí os pastores, os líderes tiraram ela dali e eu voltei a pregar. E aí, as pessoas, na hora do apelo, vieram várias pessoas para frente, inclusive o líder daquela vila. Para encurtar a história, né, eu terminei tomando chá na casa do líder. Porque ele convidou a gente para ir lá e ele falou que quando... Mas não tinha uma bomba lá esperando você. Não tinha bomba nenhuma. Tá aqui, ó. E a gente foi lá, né? Estou aqui, né? Então, aí nós fomos lá tomar chá na casa dele e ele foi explicar que quando eu disse que Jesus tinha autoridade sobre todos os espíritos, sobre todos os nomes, ele mandou trazer aquela mulher, porque aquela mulher, ela estava possuída por espíritos
E eles tinham mandado ela para vários templos hindus, para várias mesquitas, inclusive para exorcistas diferentes, e ninguém tinha expulsado os demônios. Então ele falou, eles vão ver que é mentira o que ele está falando, né? Manda lá essa mulher. Só que, aí ele falou, quando eu vi você falar, em nome de Jesus, sai, e os espíritos saíram, eu vi realmente o que ele está falando é a verdade. Aleluia. Não tem como eu negar. E aí ele entregou a vida a Jesus, várias pessoas ali entregaram a vida a Jesus. E com um líder desse, muito mais. Não, abriu-se as portas ali naquele vilarejo, tiveram outros casos de libertação ali também que aconteceram, né? E ali começou a ser pregado a palavra de Deus para a população de uma igreja. Então, gente, Jesus continua fazendo a obra através daqueles que se dispõem, né? Viver o extraordinário. Você acha que a vida de um cristão é sem graça? Você acha que a vida de um cristão é enfadonha? Você não sabe de nada. Estando com Jesus, a vida é plena. A vida é plena, maravilhosa. E você hoje também pode vir fazer parte desse time. O time que tem Jesus no coração. Chamado de cristãos. Aquele que tem o Espírito Santo dentro da sua vida. Eu quero te convidar, se você ainda não fez essa entrega, né? Convidando Jesus, é simples assim. Confesse os pecados. Aí no seu quarto, tranque a porta do seu quarto, vá no lugar que você fique sozinho. Ore a Deus do jeito que você sabe. Ele vai escutar a sua prece. Ele vai escutar a sua oração. Ele conhece você. Ele fez a mim, ele fez o pastor Eliezer, e fez a cada um de nós. E ele quer ter um relacionamento todo dia com você. E à medida que nós deixamos, né, pastor? Ele vai transformando. Aquilo que nós não gostamos, os nossos jeitos de pensar errado, nosso jeito de ser, né? Muitas vezes que nós achamos assim, não tem mais jeito, eu sou assim, vou morrer assim. Jesus é capaz de mudar a sua vida, porque ele mudou a minha vida, mudou do pastor Eliezer, mudou essa moça, mudou do líder, né? E vai mudar a sua também, se você deixar. Então, quero te convidar agora a fazer essa oração. Eu vou convidar hoje o pastor Eliezer para fazer essa oração pela sua vida. E você, ao encerrar essa oração, entenda, você não pode andar sozinho. Você deve andar com o corpo de Cristo, né? Buscar uma comunidade que possa te auxiliar na igreja, né? Que possa andar com você e te ensinar os primeiros passos. Tá? Mas já vamos agora estar orando pela sua vida. Vamos lá. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama. E a maior prova do seu amor foi que Jesus veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E ele veio para morrer pelos nossos pecados, porque é isso que a gente merece por causa do nosso pecado. Mas o Senhor nos amou. E a morte de Cristo, ela nos salva, ela nos redime, ela perdoa os nossos pecados. E não apenas isso, ela nos permite ter agora um relacionamento contigo, um relacionamento pleno, um relacionamento sem nenhum abismo entre nós e o Senhor. E eu peço, Deus, que os meus queridos que estão ouvindo agora Deus, possam entender, Deus, essa mensagem do Senhor, e mais do que entender na sua mente, que possam ser visitados pelo Teu Espírito Santo lá onde estão. E que o Teu Espírito de poder, o Teu Espírito de amor, de graça, possa visitá-los e se fazer presente, Senhor, mostrando a eles, Deus, não apenas aquilo que eu estou dizendo, mas que eles possam ouvir diretamente do Senhor. E que eles possam, Deus, ter uma experiência pessoal contigo. Amém. E começar a viver uma vida nova. Porque quem está em Cristo, nova criatura é. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Pai, que eu te peço. Amém. Amém.
Se você disse amém para essa oração, eu tenho certeza que a partir desse dia, seu nome está escrito no livro da Bíblia. É o que a palavra de Deus diz. Então procure se alimentar todo dia, né? Lendo a Bíblia. Hoje em dia a Bíblia está acessível. Se você não tem uma Bíblia na sua casa, que você entenda, baixe o aplicativo, é de graça. Tem várias. Se você escrever só Bíblia lá no Google, na Apple, tem vários aplicativos lá de Bíblia, de graça, para você ler todo dia, começando a se alimentar das coisas espirituais. Sem se alimentar, né? Como é que a gente vai viver, né? Sim. Começa no livro de Mateus. Se você não sabe onde começar, vai em Mateus ou Marcos, que é mais simples de entender. Vai em Marcos e vai conhecer a vida de Jesus, a obra dele. E aí você vai ver que ou experimentar a obra, o Espírito Santo ele vai modificar quem você é. Ele vai trazer uma nova perspectiva de vida e aí tudo vai fazer muito sentido. Amém. Sempre muito bom, pastor Eliezer. Obrigado por compartilhar com essa turma aqui que segue Jesus e ama Jesus. E, olha, o pastor Eliezer é escritor de vários livros. Tá? Pode derrubar o microfone aqui. Esse aqui é 30 Dias de Libertação. Pode procurar nas livrarias, na sua cidade, na internet. O outro aqui, ó, o Levante-se Ande. Tem outro dia a gente vai falar sobre Como se Deus não existisse. Como se Deus não existisse, que é um outro romance maravilhoso, fantástico. Mas deixa isso para um outro bate-papo. Tá bom. Um abraço, meus queridos. Fique com Deus. Até o próximo Jesus Pode. Deus abençoe.